Agora eu te conto que o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve em Goiânia para participar de um evento com evangélicos. Antes, Bolsonaro participou de uma passeata com motos. A repórter Larissa Dourado está conectada ao vivo conosco para trazer os detalhes aí dessa passagem de Bolsonaro a Goiânia. Larissa, boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui em Goiânia hoje pela manhã, chegou no aeroporto de Santa Genoveva, de lá percorreu 15 quilômetros durante essa motociata, com vários apoiadores, inclusive o deputado federal Major Vitor Hugo, que estava, inclusive, sem capacete durante esse trajeto todo, um verdadeiro perigo, caso acontecesse algum acidente. E também o presidente usava um capacete que não segue as regras obrigatórias de segurança dos órgãos de trânsito. Dali ele foi para a Assembleia de Deus no setor Campinas, onde acontece a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, onde vários líderes religiosos e também apoiadores participaram desse evento que vai percorrer ali até o fim de semana. Durante essa visita a Goiânia, ele fez alguns ataques e também disse a respeito de uma última pesquisa divulgada referente ao adversário, que os números estariam errados e tudo mais. Mas esse foi o período de visita aqui do presidente Jair Bolsonaro em Goiânia. Uma pesquisa inédita realizada pelo IBGE em todo o país mostra quantos goianos são assumidamente gays, lésbicas ou bissexuais. Cássio Neves. Em uma pesquisa inédita realizada pelo IBGE, dos mais de 5 milhões de goianos acima de 18 anos, 61 mil se declararam gays, lésbicas ou bissexuais. Essa é a primeira vez que o Instituto de Pesquisa perguntou diretamente à população sobre a orientação sexual. É uma pesquisa extremamente importante, Não é só é a primeira vez que é feita no país. A gente tem a consciência que é uma demanda social muito grande e também das instituições públicas, visando a fins de políticas públicas. Então é essencial que se trabalhe com dados. A pesquisa revelou ainda que 160 mil goianos não quiseram ou não souberam responder à pergunta. O supervisor do IBGE explica que isso pode estar relacionado com a falta de conhecimento das definições ou pelos entrevistados não se sentirem confortáveis em responder. O que foi observado é que uma grande parte da população de baixo nível de instrução apresentou um alto grau de resposta não sabe, ou se recusaram a responder. Então pode ser em relação a dificuldades na terminologia, dificuldade de entendimento mesmo, e também, além disso, também a questão da privacidade, O IBGE sempre preza pela privacidade. O Marcos é organizador da Parada do Orgulho LGBTQIA+, em Goiás, e afirma que os resultados acabaram gerando polêmica. Para nós do movimento LGBTQIA+, isso é um grande avanço, é muito significativo, porque o poder público ele se move através de dados, de números, de informações. Então, a partir do momento que nós entramos nessa estatística, ela tem um impacto muito grande na formulação de políticas públicas para essas populações. A pesquisa foi realizada em todo o território brasileiro. De acordo com o IBGE, mais de 3.300 casas em 70 municípios goianos foram visitadas. E nós fomos às ruas saber o que a população acha a respeito do resultado desse estudo. Cada um tem que defender os seus direitos, e ter um conhecimento da população brasileira com relação à sua escolha sexual. Acredito que a gente tem que ter noção da sexualidade da população e a gente caber a conviver na sociedade que a gente vive cada vez mais. Eu acho sim, tem mais política, mais segurança para próprias pessoas que se declaram homossexuais. De forma geral, nós tivemos aqui no estado de Goiás 61 mil pessoas que se auto-identificaram enquanto homossexuais ou bissexuais. E em Goiânia especificamente, 21 mil pessoas se identificaram como homossexuais ou heterossexuais, o que responde proporcionalmente no estado a 1,2% da população e em Goiânia em torno de 1,8% da população. À medida em que as pessoas vão se sentindo mais confortáveis para falarem a respeito da própria sexualidade, nós teremos condições mais práticas de combater os efeitos do preconceito na nossa sociedade.
Com esses números, é muito mais possível criarmos políticas públicas que possam, de fato, atender essa parcela da população com serenidade, com sobriedade e com informações precisas. É uma pena que muito provavelmente esse número seja subnotificado, justamente pelo medo que muitas pessoas ainda têm de sofrerem as consequências dessa discriminação nos mais diversos ambientes sociais. R$ 15,5% mais caros. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o índice máximo de reajuste anual. A decisão foi tomada pela diretoria por 4 votos a 1. Este é o maior reajuste anual já aprovado pela agência, criada em 2000. O dia D de vacinação antirrábica será amanhã, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, no posto de vacinação do Hospital Veterinário, no campus Samambaia, da UFG. O objetivo é reforçar a cobertura vacinal de cães e gatos da região norte de Goiânia, onde em março foi confirmado um caso de raiva animal. Vinda de Portugal, a imagem de Nossa Senhora de Fátima ficará em Goiânia até a próxima quinta-feira. Ela vai passar por outras igrejas da capital e participar de um evento que será realizado amanhã no Goiânia Arena. Uma das maiores e mais antigas expressões artísticas da humanidade, a tatuagem, acredite, ainda divide opinião. Quem faz a primeira dificilmente para por aí, mas aqui não faça de jeito nenhum, seja por medo da agulha, seja por puro preconceito. Reportagem de Liv Costa e Carlos Hildson. Usadas para marcar um momento importante, fazer uma homenagem ou simplesmente para embelezar o corpo. A tatuagem há muito tempo divide a opinião do povo. Eu não sou contra não, nem quem faz, mas eu mesmo não faria não. Eu não sou nem contra nem a favor, é a opção da pessoa. Se ele acha que ele fica bem, tá certo? Sente bem, então que ele faça. Eu sou a favor, acho que não tem nada a ver não, o mundo está evoluindo, né? Então acho que não impede mais nada. Desde a infância, o Renan gostava de desenhar. E anos depois, trouxe o talento para a pele das pessoas. Eu gostava muito de desenhar e aí eu comecei a tatuar meio que olhando os tatuadores fazendo isso. Eu trabalhei como promoter, né, um tempo, e aí eu comecei a pegar gosto nessa parte de tatuagem. Além de ser tatuador, é também uma pessoa tatuada e, por conta disso, já passou por preconceitos nas ruas e principalmente em ambientes de trabalho. O cara que me aprovou era filho do dono. E aí eu fui, entrei, trabalhei um tempo e aí até que o dono me viu e falou assim, aí essas tatuagens aí... Eu falei, é algo que eu gosto. Ele falou assim, é uma coisa assim que eu não sou fã. E eu terminei com a mulher porque eu descobri que ela tinha tatuagem. Tatuagem é uma das maiores expressões artísticas humanas. É considerada também uma das artes mais antigas. As pessoas já chegam nos estúdios com uma referência em mente, um desenho ou uma frase. Antes, era feita somente por pessoas mais jovens, mas hoje atende principalmente pessoas mais velhas. Antes de fazer uma tatuagem, é necessário primeiro escolher o desenho, depois encontrar o profissional certo e se certificar da escolha. Aliás, o desenho ficará no corpo por muito tempo. Primeiro de tudo é ter certeza da tatuagem. Hoje em dia tem a remoção de tatuagem, porém faça com certeza, que é algo que eu sempre pergunto para cliente. Quando quer fazer alguma coisa, tem certeza? Que nem tem pessoa que fala assim, eu quero fazer o nome do meu namorado, da minha namorada, minha mulher, do meu marido. Eu falo assim, tem certeza? Faz pequenininha, porque se não der eu tampo. Então não faça. Bom, são 7 horas da noite. Quem foi adolescente nos anos 90, nos anos 2000, provavelmente já ouviu dizer que fazer tatuagem em lugares expostos é rasgar a carteira de trabalho. Felizmente esse pensamento já mudou bastante, mas dependendo da área profissional que você quer seguir,
o assunto continua sendo um tabu. De acordo com o artigo 482 da CLT, tatuagem não é motivo para demissão por justa causa. Além disso, a lei prevê como crime a discriminação de pessoas com tatuagem e piercing no ambiente de trabalho. Mesmo assim, situações desagradáveis ainda acontecem. Por isso eu converso agora com Carlos Rodrigues de Souza, especialista em recolocação profissional e transição de carreira. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Esse é um tipo de situação que a gente ainda observa como característica, por exemplo, na seleção de um profissional. Como é que você observa essa questão? Sim, primeiramente, obrigado, Matheus, pelo convite. É um tema muito gostoso de se falar. A tatuagem, hoje em dia, ela não é um critério de eliminação de candidato. Hoje em dia, existe N motivos que pode eliminar um candidato, principalmente na área comportamental e tudo mais. Mesmo o candidato tendo uma tatuagem, isso não define o comportamento dele, não define o caráter. Então, esse tabu que muitas pessoas carregavam, as pessoas que tinham esse preconceito, hoje em dia já não se vê com facilidade. Existe mercado para todo mundo. É claro que uma pessoa que tem tatuagem, ela vai limitar um pouquinho a área de atuação. Isso não quer dizer que ela vai estar sendo proibida, mas ela vai limitar um pouco, porque realmente existe sim alguns preconceitos com relação a quem tem tatuagem. E às vezes é uma coisa que não é manifestada, né? A pessoa não percebe isso na entrevista, ou você já presenciou situações ali que podem ser mais explícitas? Realmente, a empresa, quando ela abre um processo seletivo, ela não coloca esse critério para saber se o candidato tem tatuagem ou não, até mesmo porque não é o primeiro critério que ela vai colocar, ok? Em algumas áreas, vamos pegar, por exemplo, as áreas que dependem do atendimento ao público. E como o público, às vezes, pode ser um público tradicional, pode sim haver alguma má impressão, algum preconceito. E para não causar estranheza ao cliente, alguns empresários preferem não colocar uma pessoa que tem tatuagem conforme a região do corpo. E qual que é a orientação que você traz, por exemplo, para um candidato a uma vaga profissional que pode se deparar com uma situação como essa, por exemplo, numa entrevista de emprego? Como se colocar, como se portar diante dessa situação para mostrar que isso não é um fator que define ali a sua competência profissional? Ok. Olha, eu mesmo sou empresário, tenho uma agência de publicidade e, inclusive, no meu quadro de funcionários tem profissionais com tatuagem. Até mesmo porque eu não tenho essa preocupação. Mas, em determinados setores do comércio, enfim, da indústria, atendimento ao público, alguns departamentos eles têm esse cuidado para não deixar um profissional atender alguém que tem esse receio de ser atendido por alguém que tem tatuagem. O que é, por exemplo, convenhamos, uma grande bobagem, né? É verdade. Inclusive, Matheus, tatuagens, conforme a região do corpo, ela tem mais rejeição, tem mais preconceito do que outras partes do corpo. Por exemplo, tatuagem que é feita na região onde fica visível, no pescoço, no rosto, nas mãos, elas são causa mais impacto, causa mais estranheza do que tatuagem em determinadas regiões do corpo que você pode cobrir, certo, por exemplo. Então, se você vai a uma entrevista de emprego onde a sua tatuagem pode ser coberta, não vai ter problema nenhum. Tem participação aqui, ó. Nilson Rodrigues. Você está falando de tatuagem, eu não coloco no meu corpo nem pagando, acho muito feio. É um direito de todo mundo, né, Nilson? Mas a gente não pode também ficar criticando ou discriminando quem pensa diferente. Divino Faleiro, vendo o programa sobre tatuagem, queria saber o posicionamento das instituições religiosas, se aprovam ou não. Bom questionamento esse seu, viu, Divino? Numa próxima oportunidade a gente ouve aí também as instituições, as igrejas, né? Sobre o que elas pensam aí hoje, nesse Brasil de 2022, né? Mas é um questionamento interessante que você traz, até porque as igrejas também têm essa preocupação social, né? A gente tem que olhar ali para as pessoas que estão passando fome, para as pessoas que estão sem emprego, para muitas situações. Ô Carlos, a gente vê que à medida em que a gente considera isso uma questão individual, né, sobre a liberdade de cada um decidir sobre o seu próprio corpo, a gente tem bem menos problema, né? Se torna um fator bem menos preocupante aí para várias questões, inclusive o trabalho, né? É verdade, porque normalmente o público que tem a tatuagem, ele faz a tatuagem para expressar alguma ideia, algum posicionamento. Então, isso é legal, né? Só que algumas pessoas não veem isso como um lado bom.
vê um lado muito pejorativo, acha que isso é um sinal que a pessoa não tem um bom caráter, então passa essa impressão. É a cultura, né? É o preconceito, é um tabu, na verdade. Trazendo isso para dentro do RH, as empresas hoje em dia, elas não questionam muito se o profissional tem a tatuagem ou não tem a tatuagem, se ele vai ser contratado pelo fato de ter uma tatuagem. Mas normalmente, algumas instituições, elas delegam ordem de cima para baixo, onde o RH é obrigado a eliminar um candidato se tem tatuagem exposta ou não. Tá? Dependendo do público. Por exemplo, se for trabalhar na área financeira, normalmente as empresas elas não gostam muito de contratar profissionais que têm tatuagem no rosto ou nas mãos. Então, se tiver tatuagem, é um local onde ele pode vestir uma roupa e pode cobrir, é tranquilo. Mas normalmente tatuagem exposta realmente sofre um pouco de preconceito. Carlos, muito obrigado pela entrevista aqui no Se Liga, seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Muito obrigado e até breve. Até a próxima.